Bom dia, meu terceiro ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje é dia 25/8 e vamos iniciar mais uma aula de português, certo? Hoje nós vamos rever. Na realidade, vocês vão ver comigo e rever o conteúdo, tá? Porque vocês já viram esse conteúdo na aula de artes. É um conteúdo bem legal, que se chama Conto de Fadas. Conto de Fadas é um gênero textual que nós sabemos bem a definição, porque nós já vimos, mas vamos relembrar agora. Que são histórias do mundo imaginário, que apresentam seres encantados que não são reais. E as atitudes deles também não são reais, certo? Nós vamos agora observar aqui no nosso livro a definição e algumas características que esse gênero textual ele possui, tá? Então eu peço que vocês peguem agora o marca-texto de vocês e grifem essa parte aí do livrinho para deixar em destaque, tá certo? Que é aqui, ó, na página 46. Aqui nós vamos ver o conto de fadas da Bela e a Fera, que, a propósito, tia vai deixar aqui o link para vocês assistirem um curtazinho, ou até mesmo o filme, tia vai ver ainda o que vai lançar, certo? Para vocês assistirem, para poder estar realizando a atividade e para poder ficar mais claro na mente de vocês, para relembrar na realidade, tá? Então, peguem aí o marca-texto de vocês e grifem essa parte. Conto de Fadas, inicia aqui, vamos ler e na medida que eu for lendo, vocês vão grifando, certo? Vamos lá. Conto de fadas são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, geralmente envolvendo seres encantados e elementos que não pertencem à realidade. Olha aí o que tia Bruna já havia falado aqui no livro para confirmar. Os contos têm a característica de seres transmitidos oralmente, ou seja, são histórias passadas de geração em geração. Aí aqui temos a leitura do Conto de Fadas, da Bela e a Fera, porém nós não vamos ler, nós vamos assistir para poder estar realizando aqui as atividades, certo? No caso, só são 3 jogos rápidos, bem curtinho, que nós vamos realizar juntos agora. E vocês vão realizar aí, sozinhos, a página 50, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão dar pausa no vídeo e vão assistir o filme, para depois a gente voltar aqui e realizar as atividades, certo? Então, bom filme para você. E olha só. Voltando agora, vamos realizar aqui a página 48 do nosso livro. Observe a lista de palavras a seguir com a ajuda de um colega. Tente encontrá-las em um dicionário da mesma forma como estão escritas. Será que é possível? Então vamos lá. Vocês já sabem utilizar o dicionário, certo? Se alguém tem dúvida, vamos esclarecer agora. A palavra, se a gente não conseguir flexionar ela, como por exemplo a palavra história, a gente sempre vai encontrar a palavra no feminino, certo? Vamos ver aqui os exemplos que o livro nos traz. Como vida, felizes e histórias, certo? Perceba que os verbetes do dicionário, quando se tratam de adjetivos e substantivos, aparecem no singular e no masculino. Vamos praticar? Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário. A letra A, ela tá as palavras aqui, esses vocábulos estão no feminino. Então, a gente vai transferir essa palavra para o masculino, que é como a gente vai encontrar ela no dicionário, certo? Então, vamos lá. A letra A, amada. Como seria no masculino? Amado. Então, anota aí. Na letra B, amigos. Como seria? Amigo. Porque aqui ela está no masculino, porém ela está no plural. Então, nós sempre vamos encontrar as palavras no dicionário no masculino e no singular. Letra C, chuvosa. Como seria no dicionário? Chuvoso. Letra D, comovida. Como seria? Comovido. Na letra E, criados. Como seria? Criado. Letra G, letra F, diversas.
Como seria no dicionário? Diverso. Letra G. Felizes. Como seria? Feliz. Letra H. Furiosa. Como seria no dicionário? Furioso. Letra I. Grotesca. Como seria no dicionário? Grotesco. Letra J. E última letrinha, histórias. Como seria no dicionário? História. Então, gente, vocês conseguiram compreender, né? Que no dicionário nós sempre vamos achar os verbetes, as palavras, no masculino e singular, certo? E quando essa palavra ela não puder ser flexionada, ela vai vir no feminino, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Então, aqui embaixo também tem outro trechinho que tia quer que vocês grifem, tá? É esse trechinho aqui, ó. Você sabe que a narrativa é o relato de uma sequência de fatos reais ou fictícios, imaginários, organizados em um enredo. Oi? Como assim, tia Bruna? Enredo. São sequência de fatos organizados de ordem imaginária, reais ou imaginários, certo? Que são as histórias? Esses fatos ocorrem com determinados personagens situados no tempo e no espaço. O narrador é aquele que vai contar a história, certo? Então, grifem aí esse trechinho aqui, ó, daqui até aqui, certo? Passando agora para a página 49, nós vamos identificar alguns elementos na narrativa do texto a seguir. Acompanha aí a leitura, tá? Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Letra A. Por esse trecho, é possível determinar exatamente o tempo em que a narrativa ocorre? Nesse trechinho aqui, era uma vez um jovem príncipe que vivia em seu lindo castelo. A gente consegue identificar o tempo em que essa narrativa ocorre? Não, né, gente? Por quê? Porque a expressão que está em destaque, era uma vez, ela não determina os fatos, certo? Ela só fala que era uma vez. Então, coloquem aí, não. A expressão era uma vez não determina o tempo, certo? Na letra B, pense em outros contos de fadas e responda. Que outra expressão poderia substituir era uma vez sem alterar o sentido? Qual a expressão que eu poderia substituir essa expressão era uma vez? E aí? O que é que vocês acham? Deixa a tia dar umas sugestões aí para vocês copiarem, tá? Há muito tempo ou muito tempo atrás, tá? Então, escrevam aí, na letra B. Vamos à letra C agora. É possível determinar com exatidão em que cidade, estado ou país o lindo castelo do príncipe está localizado? Não, então escrevam aí, não. Letra D. Assim, podemos afirmar que, em contos de fadas, o tempo e o espaço são... O que foi que tia falou na letra A? Que a gente não consegue identificar, determinar o tempo, certo? Então, o espaço e o tempo são indeterminados. Coloquem aí na letra D, tá? Na letra E. O narrador participa da história ou ele apenas conta? E aí? Tia falou aqui atrás que o narrador é responsável por contar a história, certo? Então, o narrador ele apenas conta, gente, tá? Anotem aí, o narrador apenas conta. Vamos lá. Outro trechinho que tia precisa que vocês destaquem também é esse daqui, ó. Tia deixou marcadinho aqui com a canetinha, mas vocês marcam com um marca-texto, tá? Em contos de fadas, os personagens podem ser classificados de acordo com o papel que desempenha na narrativa. Eles podem ser o protagonista, que são os principais personagens, certo? Como, por exemplo, aqui na Bela e a Fera. Quem são os protagonistas da história? Bela e a Fera. Por quê? Porque eles são os personagens principais, certo? Podem ser antagonistas, que são os personagens que se opõem ao protagonista, ou os personagens secundários, que são personagens importantes,
mas com menor participação na história. Como, por exemplo, o pai da Bella, que ele salvou Bella em um determinado momento da história, porém, ele é um personagem importante, porém ele aparece poucas vezes nesse conto de fadas, certo? Então, vamos escrever aqui, vamos responder esse último jogo rápido e depois destacar aqui algumas partes para que a gente possa finalizar nossa aula de hoje, certo? Escreva se os personagens a seguir são protagonistas, antagonistas ou secundários. Vamos lá. Bella. Bella seria o quê? Tia acabou de falar isso aí. Protagonista. Por quê? Porque Bella é a personagem principal do conto de fadas, certo? Letra B. Maurício, o pai da Bella. Ele seria o quê? Personagem secundário. Por quê? Porque ele é principal, porém ele aparece poucas vezes na história. O jovem príncipe fera. Ele seria um antagonista. Por quê? Porque ele se opõe ao protagonista, que é o personagem principal, certo? Letra D. Criados transformados em objetos. Eles são o quê? Personagens secundários. Por quê? Porque eles aparecem poucas vezes na história, certo? E a bruxa disfarçada de velhinha seria também um personagem secundário. Então, recapitulando aqui o que a Bruna falou. Inclusive, eu tinha falado que a Bella e a Fera eles eram protagonistas, mas a Fera ele é antagonista. Por quê? Porque ele faz oposição ao protagonista, que é a Bella, que é a personagem principal. Então, recapitulando aqui as letrinhas. A Bella, protagonista. Maurício, pai de Bella, personagem secundário. A Fera, antagonista. Criados transformados em objetos, personagens secundários. E a bruxa disfarçada de velhinha, personagens secundários também, tá, gente? Então, aqui nós temos o corpo estrutural do conto de fadas. Que qual seria ele? Seria a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Essa é a estrutura de um conto de fadas. Também é importante que vocês grifem aí, para vocês compreenderem melhor, tá certo? Em momentos de estudos, para ficarem mais, para chamar a atenção de vocês. Então, vamos lá. Levando em consideração que o conto de fadas, ele tem essa estrutura diferenciada, tem essa estrutura, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Nós vamos aqui na página 50, que é a página que vocês vão realizar aí sozinhos, que eu vou aguardar o retorno. Vocês vão escrever aí trechinhos da narrativa da Bella e a Fera, que indicam que tem a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, certo? A situação inicial seria a abertura da história. O conflito seria o momento em que ocorre algo que vai destacar a história. O clímax é o momento de mais emoção da história e o desfecho é o final da história. Então, fiquem atentos ao que vocês vão escrever para que escrevam de forma correta, certo? Então, vocês vão fazer aqui a página 50 em casa e vamos agora para a página 57, que também é outra atividade que tia Bruna vai solicitar. Ou seja, hoje teremos 2 atividades para casa, certo? Então, vamos lá, passando para a página 57. Deixa a tia Bruna achar aqui a página. Aqui na página 57, nós vamos ter as definições e um breve resumo do conceito de conto de fadas, que foi o que a gente já viu, que eles são narrativas que vão expressar situações imaginárias com personagens imaginários com atitudes imaginárias que fogem da nossa realidade, certo? Que não são reais, são fictícios. Então, as principais características desse gênero nós vamos grifar juntos agora, tá? Peguem aí o marca-texto de vocês, que a Bruna também vai grifar junto com vocês. Os contos de fadas são narrativas ficcionais, então esse primeiro pontinho aqui grifem, ó. Os contos de fadas são narrativas ficcionais. O segundo trechinho que nós vamos grifar. Apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Grifem aí também, tá?
O tempo e o espaço são indeterminados. Isso quer dizer que não sabemos quando ocorre. Os contos tradicionais costumam iniciar com expressões era uma vez ou havia muito tempo. Então grifem aí também, tá? Tia não vai grifar ele todo aqui pra gente não perder tempo, mas eu grifei o primeiro e último trecho, tá? Linha. Há protagonistas que enfrentam perigos e sofrimentos, há antagonistas que buscam atrapalhar o protagonista e ocorre sempre a vitória do bem sobre o mal, ou seja, sempre tem um final feliz. Então, levando em consideração essas características que nós grifamos aqui, gente, é para grifar também, tá? Vamos grifar aí. Aqui, aqui e aqui. Essas características aqui, acabei grifando todo o segundo pontinho, ó. Então, é para grifar essas 6 características aí do conto de fadas, certo? E agora, aqui nas páginas 58 e 59, elas estão pedindo para que a gente produza uma ilustração de um conto de fadas. Porém, nós vamos adaptar essa atividade. O que tia vai querer hoje? Que vocês assistam o filme, que eu vou deixar aqui o link. Não sei se vai ser um curso ou se vai ser o filme mesmo. Eu vou ver o que é que eu vou conseguir disponibilizar para vocês aqui através do YouTube, tá certo? E então, vocês vão assistir e vão fazer uma ilustração do filme, do conto de fadas da Bela e a Fera e vão estar me enviando, certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre conto de fadas. E as páginas de casa para serem realizadas são as páginas 50 e ilustrar eita, deu branco agora. E ilustrar o conto de fadas da Bela e a Fera, certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês gostem do filme, porque eu amo os contos de fada, principalmente da Disney. Eu adoro, adoro. Então eu espero que vocês gostem, que vocês curtam o filminho de hoje e qualquer dúvida é só estar sinalizando no WhatsApp, tá certo? Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom, meus amores? Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!